E a gente dá sequência ao nosso estudo sobre esse tema do Sheol, o inferno, ou Gená, Hades, no Novo Testamento. E a gente vai agora direto para a Bíblia falar mais sobre isso. Já desde o livro do Gênesis, quando houve a desobediência de Adão e Eva, a pergunta fica: qual é o salário do pecado? É o inferno ou é a morte? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente vê que não fala nada de inferno, de algo eterno. É um tema interessante que, ligado a todo esse assunto, no Antigo Testamento, em várias ocorrências, em vários locais, a gente vê que quando alguém morria, se falava que ele era congregado, a pessoa era congregada ao seu povo, às vezes a seus pais. Em Gênesis, no capítulo 15, falando de Abraão: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Interessante, muitas vezes a ligação com os pais. Interessante essa ligação com os pais, né? Será sepultado com os seus pais. Vê toda essa simbologia de parentela na Bíblia já desde o início. A questão fica para a gente, como tenho falado, a gente vai deixar para trás ou não as tradições religiosas, né, dos nossos pais ou não. É um tema bíblico belíssimo. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, né? Se juntou ao seu povo, que realmente aqui fala, essa palavra congregar está sempre ali. Aqui Jacó falando aos seus filhos que ele não quer que Benjamim vá com eles, porque ali José supostamente já morreu, mas na verdade está no Egito, e Jacó não quer que a Benjamim aconteça a mesma coisa. Então, se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Na verdade, o Sheol. Então, mais uma vez aqui em Gênesis 44, então Jacó insistindo, né, a aflição dele sendo levada à sepultura, na verdade, ao Sheol. Interessante como a Bíblia traduz muitas vezes o Sheol, o inferno, como chamam. Na verdade, a Bíblia muitas vezes traduz como sepultura. Agora, pois indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Então, ali os irmãos falando a José ali no Egito, e falando de Jacó, o pai, como a alma estava ligada. Todo esse tema de Sheol ligado a ida dos filhos de Israel ao Egito. Mais na frente seria o fogo ali em Jerusalém, a Síria e Babilônia, a correção. E no Apocalipse a gente vê a igreja. Então a história de Jacó, o Israel, ali é bastante profética. Então mais uma vez o Sheol aqui no capítulo 44 de Gênesis, sempre ligado ali à história do Egito. O povo ali de Jacó e seus filhos ali, os filhos de Jacó que saíram do caminho. Então, congregado ao seu povo, esse tema novamente, a gente vê em Gênesis no capítulo 49, né, Jacó, ele se encolheu ali, ele se juntou, é a palavra aqui no hebraico, e foi congregado. Interessante às vezes a poesia, né? Ele se encolheu, a mesma palavra aqui de se juntou, foi congregado ao seu povo. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 19, a gente vê esse texto, essa ligação desse verso aqui no Novo Testamento. Pedro vai falar sobre isso. Israel, assim como a igreja, os reis e sacerdotes, também no livro do Apocalipse. Então, no capítulo 19 de Êxodo: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E Deuteronômio, no capítulo 26, verso 19, é porque é um povo acima das nações. Não é que as nações vão ser jogadas no inferno, mas é um povo que vai levar a palavra, a justiça de Deus às nações. Então, Deus, quando chama Moisés, Deus, quando chama Abraão, ele não vai dizer: eu vou te chamar e vou jogar o restante da humanidade no inferno. Nunca se falou isso. É um povo separado, uma nação acima das outras. Para quê? Para fazer as outras nações conhecerem
Deus é a primogenitura, é isso que significa, e os judeus, por exemplo, e a igreja ali no primeiro século entendia justamente isso, um reino vai ser formado e as nações vão conhecer a justiça de Deus. Então, Monte Sinai, ali onde as leis foram dadas, é tudo esse significado do fogo, né? Deus é esse fogo consumidor. Ali em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 11, e vós chegastes, e vós pusestes o pé no monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então ali Deus anuncia a sua aliança, né? Escreve nas tábuas de pedra. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Sempre a ligação também da imagem de Deus, desde ali do Gênesis capítulo 1, Deus como a imagem de Deus, essa obra de Deus, em contraste com ídolo, com idolatria. O Egito, a fornalha de ferro, chega aqui no verso 20 de Deuteronômio capítulo 4. Estou aqui passando alguns versos de Deuteronômio no capítulo 4, a gente vê essa fornalha de ferro, a gente vê essa ligação, né? Deus, aqui a palavra falando de Deus como fogo consumidor, aqui se referindo ao acontecimento ali da lei no Monte Sinai, esse fogo, e aqui Egito, a fornalha de fogo. Por quê? Porque havia uma correção ali no Egito, havia uma transformação, muitas vezes é Deus nos levando a um estágio de correção e transformação. O que aconteceu na vida de Jó, por exemplo. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha. Deixa eu ver, a fornalha, que a palavra no hebraico é realmente falando de algo, uma fornalha. No caso aqui de ferro, né, mas o fogo ligado ao ferro. Ali a fornalha do Egito. E Deus é esse fogo, vamos ver aqui, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então Deus é o fogo, Deus é este fogo. E a gente continua, ou se algum povo ouvir a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Nesse capítulo 4 de Deuteronômio, o fogo sendo falado aqui por várias vezes. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Os ídolos são queimados aqui em Deuteronômio no capítulo 12. Israel se tornaria um ídolo. O que acontece com os ídolos? São queimados. Literalmente? Não necessariamente. Os ídolos eram queimados literalmente, é verdade, mas em tipologia, quando essa obra, essa imagem de Deus não é perfeitamente espelhada em nós, quando não somos verdadeiramente uma testemunha, o que se tornamos? Nos tornamos um ídolo, né? Não a imagem de Deus, mas um ídolo, uma imagem de outra coisa. E o que acontece com as imagens? São queimadas no fogo. Quebrareis suas estátuas, os seus bosques queimareis a fogo. Né? Tudo parte da lei, é tudo tipologia bíblica. Então Moisés morre, só para voltar nesse tema de congregado ao seu povo, né? Em Deuteronômio, capítulo 31, ali no final, eis que dormirás com teus pais. Né? Tema de parentela, né? A questão é qual a nossa parentela, né? A gente está ligado à tradição, a nossa morte vai nos levar aí para o local onde essas pessoas, nossos pais espirituais, vão estar também. Não é esse lugar que queremos, né? Queremos estar realmente Deus sendo nosso Pai. E ali em capítulo 32 de Deuteronômio, recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor e se recolheu ao teu povo. Ali falando de Moisés. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 33, o fogo da lei é o rio ou lago de fogo que a gente vê em Daniel no capítulo 7, ligado ao lago de fogo no Apocalipse. O Senhor veio de Sinai, subiu de Seir. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Você vê que a lei é como um fogo. Por quê? Dado ali no Monte Sinai o fogo consumidor. Porque a lei vem para nos corrigir. Então Jó passou pelo fogo. É o fogo de Deus ou Deus fogo. É interessante aqui nesse verso do capítulo 1, verso 16. Então a gente vai ver algo interessante aqui nesse verso.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Um dos servos ali falando. Interessante como fala o fogo Deus. É fogo Deus ou Deus fogo. Fica até ali meio sem entender realmente o que está sendo falado. É Deus que é o fogo ou é um fogo de Deus, né? O hebraico é uma língua bastante simples, né? Basicamente tem a palavra fogo aqui em verde, Deus aqui. Fogo, Deus. É interessante que no livro de Jó, após os Salmos e o livro de Isaías, é onde a palavra Sheol aparece por mais vezes. Se a gente descartar ali os Salmos, né, porque é um livro de vários autores, não é um livro único, vamos dizer assim. Cada salmo tem um tema separado. Alguns, é claro, interligados, mas a gente tem apenas o livro de Isaías, que tem mais ocorrências da palavra Sheol do que o livro de Jó. E o livro de Isaías, assim como o Jó, fala de uma correção também, né? A Síria ali entrando para corrigir Israel. É tudo voltando ali para a história de Jacó, o Israel do livro de Gênesis. Algumas passagens aqui de Jó, no capítulo 14. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse. Interessante que a palavra ira está sempre ligada ao fogo, né? Que a palavra ira, na verdade, é literalmente nariz. Já viu aqueles personagens de desenho animado, a fumaça saindo pelo nariz? Isso já vem biblicamente daqui. A ira, muitas vezes aqui se fala, é o nariz. Está ligado também ao fogo. Então aqui a sepultura é o Sheol, é o inferno. Na verdade é Jó querendo que Deus ali o escondesse até que a ira de Deus se aplacasse. Jó não está falando de algo eterno. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. As barras da sepultura do Sheol descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Na prosperidade gastam seus dias e no momento descem a sepultura. Vê só, a sepultura muitas vezes traduzida como Sheol. E tem outra palavra para a sepultura, que até a gente já passou em outros versos ali em Gênesis, tem muito. Não essa palavra Sheol. Que em Jó, o inferno está nu perante a ele e não há coberta para a perdição. Então Jonas no inferno, o Sheol ali. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno, ou do Sheol, e gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas ali estava para nascer de novo, não é verdade? É o sinal de Jonas, 3 dias, ali no ventre, na barriga de um peixe, pronto para ser expelido ali o 3º dia, ressurreição, o verdadeiro sinal do crente. Ali ele no Sheol, o Sheol, lugar de correção. A gente segue aqui no livro de Jonas, é interessante, né? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Lançado estou diante dos teus olhos. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Interessante que ele vai falando do abismo, Tahom, vai voltando para algumas palavras ali do Gênesis, como a criação, né? Como a obra de Deus ali criando tudo. É o que alguns salmos, como o Salmo 139 fala, essa ligação do ventre como as profundezas da terra, ali onde o crente vai, a obra de Deus vai ser feita no crente. Então Jonas é eternamente no inferno. Essa palavra Olam, aqui que a gente vai fazer um estudo depois sobre isso, é uma palavra que não necessariamente significa eterno, mas é algo escondido fora da nossa capacidade de entendimento. Eu desci até os fundamentos dos montes, ali Jonas falando, a terra me encerrou para sempre. Será que Jonas ficou eternamente no inferno? Ele nem ficou eternamente, nem ficou no inferno, né? Ficou no Sheol, na correção de Deus. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor Deus. Isso é o que Deus faz, é a obra de Deus. Os Salmos e o Sheol, algumas ocorrências aqui dos Salmos, no Salmo 16, por exemplo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, na verdade do Sheol, no Salmo 30.
É interessante, o Salmo 30 é justamente um salmo onde fala da cova. Até volta ali meio que a história de José ali, que foi deixado na cova, né, que liga a Jesus, que desceu a sepultura por nós. Então, o Sheol, essa correção para que haja a ressurreição. E é interessante também como o nome Saul está ligado a Sheol. Claro que a mesma palavra, a mesma grafia da palavra Saul é a mesma grafia da palavra Sheol. É claro que o nome Saul vem de uma outra palavra, que significa perguntar, questionar, e até a concordância liga uma coisa com a outra, que o inferno é algo questionável, que a gente se pergunta o que é isso, né? O que acontecerá após a morte? A palavra Saul vem dessa questão de perguntar, que é a mesma raiz do Sheol. Interessante alguns salmos, né? Porque, como 18, Salmo do servo do Senhor Davi, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, né? A gente lê por outra forma, e das mãos do Sheol. E aqui no Salmo 57, Davi, quando fugia de diante de Saul na caverna. Saul ou Sheol, na verdade o nome Saul tem outra pronúncia, mas realmente a grafia é igual. No hebraico antigo era idêntica, não tinha o sinal de acentuação, as palavras, que a palavra Saul e Sheol seriam iguais. Então tem essa deixa bastante interessante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, me livra do Sheol, né? No Salmo 59, Davi fugindo de seus inimigos, né? Sempre nos Salmos, muitos salmos sobre isso, aqui de Saul, é o Sheol. Quando Saul lhes mandou que guardassem a tua casa para o matarem, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. E mais salmos realmente sobre o Sheol, não Saul, como o Salmo 86, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livrastes a minha alma do inferno, né? Do Sheol, inferno mais profundo. Mesmo no Sheol, Deus estará lá com Davi, como a gente vê no Salmo 139. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. No Salmo 141, nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Então, a queda de Israel versus a história de Jacó e versus a história da igreja, tudo profético, né? Quem é Deus senão um fogo consumidor? Então, o livro de Amós, ali um dos primeiros profetas, já falando do início dessa queda do povo de Israel, que no capítulo 5 de Amós, buscai ao Senhor e vivei para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, Ele vai irromper como um fogo. O fogo consumiu, literalmente, aconteceu caso sim, Jerusalém, templo, partes foram queimadas, não sei, talvez até pessoas inclusive, no Antigo Testamento. Vai acontecer isso no Novo Testamento? Não acredito que seja literal. Não haja em Betel quem o apague. Então Deus é o fogo, ou é como um fogo. Deus vem ardendo em ira. Falta todo o contexto bíblico, o estudo bíblico mais profundo, o entendimento bíblico. É importante também estudar o hebraico, né? O hebraico vai dando esse maior entendimento também. Infelizmente, nossos pais espirituais, né, na igreja, liderança, pessoas de estudo bíblico não têm esse conhecimento. Usam muito o grego, que eu não tenho nada contra a língua grega, muito importante também, mas o hebraico é super importante. E vai cada vez mais crescer aquela questão, né? O que vai acontecer realmente é o hebraico vai crescer, o povo judeu e os cristãos vão chegar a um ponto, esse reino de Cristo vai atingir toda a terra, né? Vai haver a ligação da religião. O judaísmo vai reconhecer a Cristo. Imagina o que vai acontecer, né? A língua hebraica vai atingir, conhecimento vai atingir uma proporção imensa, o conhecimento bíblico, inclusive. Então, Isaías, no capítulo 30, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira. Novamente, como eu falei, a palavra aqui, nariz. Seu nariz ali em chamas,
e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Isaías capítulo 30, Deus um fogo consumidor, e o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, com indignação de ira novamente aqui a palavra nariz, e labareda de fogo consumidor, raios de dilúvio, pedras de saraiva, tudo linguagem bíblica, espiritual, não literal. Muitas vezes literal acontece, principalmente no Antigo Testamento. Isaías capítulo 30, porque Tofete já muito está preparada, a sua pilha é de fogo e tem muita lenha, o assopro do Senhor como um torrente de enxofre a acenderá. Isaías capítulo 33, Deus o fogo consumidor, labaredas eternas, o fogo eterno a Deus. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Veja só onde ali Jesus tira muitas suas palavras, né? Isaías e todo o contexto do livro de Isaías, o fogo eterno, todo o contexto ali é Deus, nem de noite nem de dia se apagará para sempre, né? Eternamente, ou algo escondido, algo que não se sabe por um tempo indeterminado, a sua fumaça subirá, ou por uma era também, de geração em geração será assolada. A fúria de Deus como um fogo, aqui já no livro de Jeremias, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor, a minha chama aqui, minha fúria, que ligada essa palavrinha ligada ao calor, ao fogo, para que o meu furor não venha a sair como fogo, literalmente aqui como fogo. Para que o meu furor não venha a sair como o fogo. Veja só, o furor de Deus é como um fogo. Por quê? Porque o fogo ele vem para consumir o que não é do reino. Veja o livro de Hebreus falando justamente sobre a ocorrência da lei no Monte Sinai. Deus, o fogo consumidor. E arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Promessas de restauração, Jeremias capítulo 16. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, porque eu vos farei voltar à sua terra, a qual deu a seus pais. Então, promessas de restauração também. Você vê que esse fogo, no livro de Jeremias, essa ira de Deus tinha um propósito de correção. E que realmente aconteceu e tem acontecido durante os anos. O povo de Deus vai, nem que aos poucos, falando do cristianismo, falando até do judaísmo, vai aos poucos reconhecer os caminhos de Deus. Jeremias 16, aqui os pescadores, né, da onde ali no Novo Testamento a gente vê toda a tipologia dos pescadores que vão pescar, ali os filhos de Israel, falando muito ali os filhos de José ali como que cresceriam como peixes, desde a bênção ali de José no livro de Gênesis para Efraim, Manassés, que Jeremias 17, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, ali, o julgamento sobre Judá, porque o fogo que acendeste, a minha ira arderá para sempre. Será que vai arder para sempre? Na verdade, essa palavra eternamente é o que é, que eu falei, vou falar um estudo sobre isso. Na verdade, é um tempo indeterminado, uma era. Volta ali Jonas, foi eternamente que ele ficou no ventre do peixe? Na verdade, não. A palavra de Deus como fogo, o Apocalipse, a espada de dois gumes, sempre essa ligação com o Novo Testamento. A palavra de Deus, o livro do Apocalipse, essa espada de dois gumes. Jeremias no capítulo 23. Porventura minha palavra não é como fogo? A gente vê ali no início do Apocalipse, Jesus vindo ali com aquela espada, né? Espada de dois gumes. A palavra gume, tanto no grego e hebraico, fala de boca. Não, a palavra de Deus é esse fogo, que é a palavra de Deus como fogo, que esmiuça martelo, que esmiuça como pedra. Como um martelo que esmiuça pedra. Então o fogo consumiu Jerusalém, e no Apocalipse vai consumir a grande cidade, né? A infiel Jerusalém, ou mais comumente chamada de Babilônia, que em Jeremias, no final do capítulo
aqui no final de Jeremias, no capítulo 34, a gente vai ver toda essa história da queda para a Babilônia, e a cidade de Jerusalém vai ser queimada no fogo, e consumida no fogo. Então a tipologia da cidade que fala de um crente, e não necessariamente isso acontece literalmente conosco. Então, o fogo em Jerusalém, correção, o refazer, as obras de Deus sendo refeitas em nós. Então, o livro de Ezequiel, o contexto é o mesmo de Jeremias, né? A queda de Judá para a Babilônia, cidade sanguinária, a grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, tempera o caldo e ardam os ossos. Né? Tudo tipologia bíblica. As brasas, porque se aqueça a brasa, se queime o seu cobre. Toda tipologia também do cobre, da prata, do ouro sendo fundido no fogo, testado no fogo. Ela com mentira se cansou e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Então aqui a fúria é relacionada a calor, ao fogo, né? A indignação, essa palavra aqui ligada ao calor, a chama, a fogo. Então a gente já entra aqui no Novo Testamento, né? A palavra Sheol, esse inferno, como chamam, que é mais relacionado a essa palavra no grego Hades. Então Lucas no capítulo 16, verso 23, e no inferno ergueu os olhos, né? O Hades, estando em tormentos, viu longe Abraão e Lázaro no seu círculo. Essa parábola aqui de Lázaro e o homem rico, né, merece um estudo separado, inclusive. Volta até a história de Abraão. Lázaro é o Eliezer, o nome Eliezer no hebraico, Lázaro no grego. Então falo de Abraão, no seio de Abraão. Mateus capítulo 11, no verso 23, e tu, Cafarnaum, será batidas até os infernos, né? Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma foi destruída como? Pelo fogo, né? História de Ló, ali bem profética também. Eu vos digo, porém, haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Toda a tipologia das cidades, né, com relação às pessoas, aos fiéis ou não, né, Sodoma. Então, o juízo ligado ao fogo, o livro de Hebreus, capítulo 10. Então, o livro de Hebreus é todo ligado ao Monte Sinai, né? Falando do tabernáculo, de Cristo como um sumo sacerdote do Novo Testamento, de uma nova aliança, o fogo consumidor ali da lei, a lei nos corações do Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, né? O juízo de Deus como um fogo que há de devorar os adversários. Então Deus, o fogo consumidor, né? Ligação com o Monte Sinai, como eu falei, o livro de Hebreus ali no capítulo 12, vários versos aqui, né? Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. A ligação do Monte Sinai com o Monte Sião, né, espiritualmente falando, chegamos a um local onde Deus opera, ali faz o monte tremer, o seu fogo consumidor nos corrige, a Jerusalém celestial, a Assembleia dos Primogênitos. Jesus, o mediador de uma nova aliança, não mais as tábuas do Antigo Testamento. É o selo nos nossos corações. A voz do qual moveu a terra, não ali o monte Sinai tremendo, mas agora nossas vidas tremendo. Ainda mais uma vez comoverei, ou farei tremer não só a terra, também o céu. Que está falando de Deus está fazendo o mundo, a terra, nossas vidas tremerem para o que as coisas imóveis, ou seja, as coisas do reino de Deus permaneçam. Para quê? Para que as coisas que não são do reino sejam removidas. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, né? Um reino que não vai tremer. O Monte Sinai tremia ali em fogo, em chamas também. Nossas vidas não devem ser abaladas, porque Deus é um fogo consumidor. E no livro do Apocalipse, ao final, a gente vê a morte e o inferno
ali no capítulo 20, morte e inferno deram os mortos que nelas havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assunto para uma outra oportunidade. A gente liga o lago de fogo, a gente vê em Daniel também o lago de fogo. A gente vê a ligação com Deuteronômio, as leis de Deus, é realmente esse fogo que traz a correção. E a gente finaliza a Jesus sendo aquela oferta queimada, perfeita ali do livro de Levítico. A gente está só tocando a superfície de todo esse tema, as ofertas de Levítico, oferta queimada. Jesus foi essa oferta, passou ele pelo fogo literalmente, não necessariamente, passou pela cruz, a mesma cruz que nos leva a ser uma oferta queimada também, como ele, e o fogo a gente já vai passando nesta vida, inclusive, é verdade, coisas que a gente nem sabe realmente, no futuro a gente vai vendo como um espelho apenas, como eu falei em 1 Coríntios, espelho que muitas vezes é embaçado, mas ele se torna menos embaçado à medida que a gente vai no Antigo Testamento. Mais uma vez a palavra que eu deixo ao final, sairmos das nossas tradições, da nossa parentela, o que os nossos pais muitas vezes nos ensinaram que não necessariamente é a verdade, que a gente entenda que realmente a gente uma vez aceitou a Cristo, nossos pais espirituais nossos pais espirituais podem ter tido um trabalho anterior em nossas vidas, mas a gente precisa avançar. Deus precisa realmente ser o nosso Pai verdadeiro, nos dar um nome, para que essa correção, a gente entenda essa correção de Deus em nossas vidas, entenda essas doutrinas que, na verdade, deixam as pessoas cativas à religião. Fique em paz e que a verdade faça parte de sua vida.